Eu queria que a gente desse seguimento, né? Senão a gente... Enfim, né? E, bom, você falou dessa parceria, você falou desse grupo que muitos deles, eu não sei se todos foram também para pós-graduação no IEL, em Linguística. Então, o que levou vocês, e você também em particular, a buscar o IEL como espaço de formação da análise de discurso? E, bom, vamos ficar com isso. Essa é uma história complicada, porque, na verdade, aí eu tenho que fazer uma certa retrospecção. Na verdade, eu escolhi o IEL antes de escolher a Federal da Bahia. Essa história é muito louca. O que é que acontece? Eu estava no cursinho pré-vestibular, eu estava fazendo pré-vestibular. Porque eu ainda não tinha decidido o que eu ia fazer. Eu não sabia que curso eu ia fazer. Eu sempre fui das humanas, sempre soube que iria fazer alguma coisa nessa direção. Mas eu estava em dúvida, sei lá, filosofia, ciências sociais, história, letras, só os cursos subversivos. E aí, até música cheguei a pensar em fazer por um tempo, você sabe disso, que eu já tive um flerte com a música. Gente, para quem não sabe, o Fábio já foi membro de uma banda de axé. De tudo, de axé, de forró, de metal, já flertei com todos os estilos. E gosto muito disso. E até hoje, gosto muito de música, eu escuto tudo. Tô aqui preparando aula, escutando Parangolé, daqui a pouco eu mudo para Iron Maiden, daqui a pouco. Minha vida é esse ecletismo mesmo. Mas eu tava no curso pré-vestibular e um professor de redação passou um texto, uma apostilazinha, falando sobre arte urbana, pichação. E era pra gente ler os excertos que aquela apostila trazia e depois fazer um texto argumentativo, né? Tomando parte, né? Se grafite era arte, se pichação era vandalismo, aquele debate bem, né, maniqueísta, bem simplório. E aí o que foi interessante era justamente isso. Os excertos de especialistas falando sobre a questão antes da gente produzir uns textos tinham, sei lá, críticos de arte, urbanistas, arquitetos, artistas plásticos. E no meio dessa galera tinha uma linguista. Né? Tinha uma linguista. E aí, o que ela falava, né, destoava completamente. Não é que era assim, ela ficava no meio do caminho, não, ela mudava completamente os termos da discussão. E eu falei, rapaz, que interessante o que ela fez aqui, porque ela realmente colocou o debate em outro lugar. E eu fui pesquisar quem era essa mulher quando eu cheguei em casa. Era Eni Orlandi. E aí eu vi que ela era linguista, eu nunca tinha escutado falar em linguística na minha vida. E aí, para mim, isso é muito importante agora, pensando a importância da participação do linguista na cena pública, participação do linguista fora da universidade, não só na divulgação científica, mas em espaços de divulgação de saber, espaços as redes sociais, por exemplo, né? Porque, de novo, são espaços de identificação, no fim das contas, e a gente pode, né, seduzir, digamos assim, pessoas para o nosso campo a partir dessas intervenções não acadêmicas. E eu acho que elas são tão importantes quanto as intervenções acadêmicas. Mas voltando para a questão, aí eu fui na internet lá pesquisar quem era e vi que ela era professora de linguística na Unicamp. E eu fiquei com isso na cabeça. Rapaz, eu quero estudar linguística. Eu quero estudar isso aí. Para ver se um dia eu chego nesse senso de iluminação dessa mulher para conseguir olhar para o funcionamento e quebrar essa transparência besta do sim, não, x, y, a, b, e deslocar a questão e conseguir produzir uma leitura mais interessante, né? Uma leitura deslocada, diria. Não é mais ou menos interessante, mas é deslocada. Desloca os termos da questão. Só que não tinha a graduação em linguística na Federal da Bahia. E eu nunca na vida, para mim era natural, entre aspas, pensar que eu morava em Salvador e tinha que estudar em Salvador. Não era comum na minha época e no meu circuito social
essa coisa de estudar fora, de sair de casa para fazer graduação em outro lugar. Eu não conhecia ninguém que fazia isso. Então, eu pensei, bom, um dos caminhos para se tornar linguística é fazer o curso de letras. Eu vou fazer o curso de letras. E fiz o curso de letras. No meu primeiro ou segundo ano de graduação, quem foi lá para a Federal da Bahia dar um curso de análise do discurso? Eni Orlandi. A pessoa que estava lá naquela apostila, que falou o negócio que me seduziu para investigar esse campo, que me mobilizou a essa busca. E eis que, depois que eu fiz esse curso com ela, fiz o curso Tópicos em Análise de Discurso. Foi um curso de 5 dias, muito interessante. Na época ela tinha acabado de lançar o Cidade dos Sentidos, né? Foi um curso muito legal, foi um curso muito bacana. E eis que em 2010 eu fui para a Unicamp e ela se tornou a minha orientadora de mestrado. Ou seja, então para falar como é que o que me levou a buscar a pós-graduação em Linguística na Unicamp, na verdade foi um gesto inicial, né? Que me levou inclusive a fazer a graduação em Letras. A importância do IEL, né? Eu acho que é importante ressaltar isso, o peso institucional que o IEL tem de, inclusive, me mobilizar nessa vontade de sair de casa, de explorar Eu não conhecia ninguém em Campinas quando eu saí de casa, eu não conhecia ninguém. Eu conhecia outros baianos que tinham ido para Campinas fazer pós-graduação, mas conhecia, assim, de conhecidos, não eram amigos, nem pessoas com as quais eu me relacionava. Então, foi por causa da Unicamp que eu saí de casa, que eu decidi me aventurar nessa incursão acadêmica e não me arrependo em nada. Foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Eu digo sem nenhum medo. E aí, só para continuar, aí permaneci no doutorado, fiz o mestrado, permaneci no doutorado eu fiz com o Lauro Baldini, e fiz o pós-doutorado com o Lauro também, que foi quando eu tive a ocasião de, inclusive, dar aulas aí na graduação e no programa de pós-graduação do IEL. Foi quando eu fui seu professor. Sim. E cursos de extensão também, lembro? Cursos de extensão. Vários cursos. E uma coisa, eu falei isso num texto de despedida, quando eu estava vindo embora para cá, que essa foi realmente a melhor aventura de minha vida. Essa temporada no IEL, esse período no IEL, para mim foi extremamente transformador. Eu tive contato com pessoas incríveis, colegas, amigos, professores. Tudo para mim foi mágico. Não tenho nada a dizer, não tenho nada a reclamar. Para mim foi só alegria, prazer e felicidade. Ô Fábio, e para além dessa felicidade, assim, em que essa formação te ajudou em termos de realização como pesquisador? Tem uma coisa forte aí, mas a gente pode tentar ser um pouco mais específico, e também em termos profissionais, que você atualmente é professor universitário também. Como você ainda carrega isso para além desse afeto forte? Né? Olha, em termos de minha realização como pesquisador, Elisa, basicamente a felicidade e como dizer, qual seria a palavra correta para isso? O privilégio mesmo, diria, de estudar com a bibliografia. No IEL, eu tive a ocasião de ter aulas com as pessoas que estavam no epicentro da produção do conhecimento em análise do discurso. Não eram comentadores, né? Eram as pessoas que estavam ali na linha de frente da produção científica em análise de discurso, reunidos. Suzy, Mônica, Lauro, Carolina Rodrigues, Cláudia Pfeiffer, meu Deus, né? Eduardo Guimarães, que apesar de não ser analista de discurso, né, trabalha com a semântica que nos é muito cara. Eu tive aula com essas pessoas, bicho. Isso para mim era assim, encantador, porque na Bahia eu lia os textos dessas pessoas. Eu lia, inclusive, os textos que saíram nas revistas científicas, porque os livros eram caros, né? Mas eu lia com, assim, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir ter aula com Cláudia Pfeiffer? Será que, né? Como deve ser ter uma aula com Mônica, com Suzy, sabe? E aí você chega no IEL, tá todo mundo junto, tá todo mundo reunido. É realmente um espaço de excelência. E para mim foi muito importante na realização como pesquisador. Por quê? Porque eu não tive só aulas com essas pessoas, eu tive relações de interlocução legítimas com essas pessoas, que contribuíram, puderam me escutar
e puderam me ajudar a elaborar minhas reflexões, a elaborar minha pesquisa. Foi fundamental para mim. Eu não teria feito uma pesquisa, né, tão satisfatória para mim mesmo. Eu estou plenamente satisfeito com os resultados da minha pesquisa. Claro que não é uma pesquisa total, ideal, completa, acabada. Nunca é, nunca vai ser. Uma pesquisa premiada, inclusive, né, Fábio? Foi premiada. Mas ela foi consistente por causa das relações que eu pude construir no IEL. Aí você fala, como pesquisador, eu acho que isso recobre bem a questão do pesquisador, e profissionalmente, duas coisas. A robustez que uma formação no IEL lhe dá, ela, claro que não garante, mas ela é sintomática de uma formação sólida, de uma trajetória consistente. Então, quando você vai fazer um concurso público, por exemplo, claro que a sua trajetória no IEL não vai fazer o concurso por você, não vai garantir sua aprovação. Mas ela lhe dá instrumentos, meios, para que você consiga ter serenidade e condições teóricas, condições de enfrentar qualquer prova, de concurso, por exemplo. Então, para mim, foi muito importante a robustez dessa formação. Só que mais ainda, eu acho que o fato de ter dado aula no IEL, enquanto eu estava no pós-doutorado, para mim, me credenciou subjetivamente. Estou dizendo que a banca viu o meu currículo e falou, ele deu aula no IEL, ele pode assumir a vaga aqui na Federal do Rio Grande do Sul. Não, subjetivamente, eu pensava, caramba, eu dei aula no IEL, bicho. Sabe? Eu estou pronto para esse negócio. Eu tive os melhores alunos possíveis. Eu fui colega e aluno dos melhores professores. Eu acho que eu posso fazer isso, sim. Isso me deu uma força danada para fazer um concurso com muita serenidade. Eu digo assim, com muita serenidade, tirando a parte do desespero que é fundamental num concurso público. Todo mundo sabe disso. Né? Quem não sabe vai saber. É fogo, é difícil. Tá? Só que eu me senti muito preparado. Eu me senti muito, muito preparado por conta, de novo, dessa formação, dessas relações de interlocução que eu pude construir ao longo da minha formação e pela trajetória curta de 2 anos de docência que eu pude ter aí na graduação e no PPG, mas que me deram estofo subjetivo para encarar com serenidade, com brio o concurso. Depois do concurso, já estando na instituição, aí a gente vai aprendendo coisas novas, é diferente, é outra coisa. A gente não aprende a ser professor e a entrar nos meandros institucionais do programa de pós-graduação, não é disso que se trata. Isso a gente aprende na dinâmica do nosso cotidiano profissional. Mas a preparação até chegar no concurso, para mim, foi essencial, foi decisiva. E, Fábio, já que a gente falou do concurso, você está satisfeito com o seu lugar institucional nesse momento, com a sua atuação profissional? E por quê? Depois dessa preparação toda. Tem várias razões para eu estar feliz, né? Primeiro, eu estou empregado nessa conjuntura dramática que a gente está vivendo. Acho que isso já é um motivo de base para comemorar. Isso já me coloca numa posição de privilégio e de... enfim, de estar ocupando um lugar prestigioso. Eu estou hoje na melhor Universidade Federal do Brasil, e não sou eu que digo isso, são os indicadores, né? De novo, numa conjuntura como essa. Isso para mim já é ótimo. Mas para além disso, é ótimo estar aqui, por quê? Também, eu acho que a gente mede a consistência de uma universidade pelo modo como os alunos se relacionam com ela. E eu gosto muito dos alunos daqui. Eu gosto muito dos estudantes daqui. Tenho ótimos estudantes, tenho ótimos interlocutores de pesquisa, de turma. O currículo é muito interessante. É uma universidade que me oferece condições de trabalho dignas e, mais do que dignas, boas, muito boas. Eu ainda estou me habituando
depois de 10 anos de IEL, quase 10 anos de IEL, com uma dinâmica institucional diferente. Mas isso é natural, isso é normal, acho que não tem nenhum problema. E hoje eu já me sinto, por exemplo, muito mais ambientado aqui do que em 2019. Agora, para mim, o fundamental é isso, Alisa. É um espaço que me oferece excelentes condições de trabalho, relações de interlocução muito boas e um ambiente agradável também. Os colegas são legais, enfim. Em termos de pesquisa, eu fui surpreendido, como todos nós fomos, pela pandemia que inviabilizou muitas das coisas que eu estava planejando para a construção de uma trajetória de pesquisa, né? Eu dependo da presencialidade das instituições. Eu dependo do papel. Nem tudo que a gente quer pesquisar está digitalizado. E mesmo assim, eu sempre vou preferir ir ao arquivo. Então, para mim, sobra um pouco essa frustração, mas que não tem a ver com o arranjo institucional daqui, mas com a pandemia, né, de que me obrigou a pensar em outras formas de atuação profissional, já que a pesquisa faz parte do nosso trabalho, obviamente. Mas esse é o único porém que eu tenho, e não se deve à universidade, se deve justamente à conjuntura pandêmica que a gente está vivendo. E, Fábio, depois dessa conjuntura, a gente pode pensar no mundo pós-pandêmico, né? Quais são os seus sonhos para o futuro? Depois que tudo isso passar, próximo. Eu tenho tantos sonhos, tantos sonhos para o futuro. Eu vou me ater aos sonhos profissionais. Eu diria que é uma ambição, sem medo de ser pretensioso. Eu acho que a análise de discurso ela é um campo consolidado, sólido, consistente e com uma tradição importantíssima na constituição da ciência brasileira, sobretudo nas ciências da linguagem, no campo das ciências da linguagem. Agora, eu acho muito importante continuar trabalhando. Não é que isso não tenha sido feito, ou não haja trabalhos em curso para que isso seja feito. Mas a minha vontade, o meu projeto para o futuro é dar cada vez mais espaço e consistência para a análise de discurso nas nossas vizinhanças. Por exemplo, eu acho que é muito importante a gente se aproximar dos historiadores. Assim como eu acho que é muito importante a gente se aproximar dos sociólogos e dos cientistas políticos, dos antropólogos. Assim como é muito importante a gente se aproximar dos arquivistas. Sabe? Então, eu acho assim que a análise de discurso, ela tem, não naquela perspectiva iluminista de levar a verdade aos demais campos ainda, né, seduzidos pela análise de conteúdo. Não se trata disso. Se trata de ser tocado pelas questões do outro, mas também levar nossas questões para arranjos teóricos distintos dos nossos. Então, uma das minhas vontades, projetos, sonhos profissionais é dar cada vez mais espaço a essas margens, produzir mais essas fronteiras, avançar nessas fronteiras, dando a ver aí, produzindo, criando condições para a produção de espaços intermediários, em que a análise de discurso não seja simplesmente uma metodologia, né? Um método, um modelo a ser aplicado a um conjunto de funcionamentos, etc., mas que ela seja reconhecida como um dispositivo, um dispositivo teórico-analítico pelas nossas vizinhas, né? A história, a sociologia, a antropologia, enfim. Essa é uma das minhas ambições. Talvez, quem sabe, um dia mais para frente, né? Um dia, quem sabe, voltar para o IEL, para ser professor no IEL. Talvez ia ser muito bom. Eu acho que ia ser muito bom. Mas, de novo, acho interessante, Fábio, que, de novo, a questão do diálogo, assim, que está desde o começo, assim, na sua trajetória e que você quer continuar com isso. Uhum. Agora, entre disciplinas também. E entre pesquisadores, entre alunos, enfim. E, Fábio, para encerrar por hora, né, essa volta ao IEL, digamos assim, né, que essa entrevista é uma volta ao IEL para mim também, que está fechado desde março.
Enfim, é bom sempre fazer coisas no IEL, pelo IEL. Que conselhos que você pode dar para quem está cursando agora a pós-graduação, nesse momento tão caótico também, momento de ataque? Eu também, inclusive, estou cursando a pós-graduação em Linguística, estou fazendo um mestrado. O que você daria como conselho para a gente? O que é que eu posso falar sem ser otimista demais e também sem ser pessimista demais? O que é que eu acho? Quando eu entrei na pós-graduação, a gente estava em outra conjuntura política, etc. Eram outras as expectativas, mas nunca foi um cenário ideal. Nunca foi um cenário ideal. Então, o que é que a gente procurava fazer, nós, os ingressantes ali, em 2010? A mesma coisa que nós procurávamos fazer desde sempre. Criar espaços coletivos de produção de conhecimento e de estudo. O que é que eu não sei se é um conselho, mas se eu pudesse dar uma dica, é justamente essa. Converse, procure pessoas para pensar junto com você. A pós-graduação é extremamente solitária. A escrita de um trabalho de dissertação, de tese, é extremamente solitário. Eu cheguei, costumo dizer para as pessoas, né, quando me perguntam como foi, por exemplo, a escrita da tese, eu costumo dizer que eu cheguei assim, lá no finalzinho, quando a gente está para entregar a tese, é muito dolorido. Eu cheguei na lâmina mesmo da minha sanidade. Assim. Eu cheguei num lugar delicado. Se eu não tivesse parceiros, interlocutores, como você, por exemplo. Você, Érica, Patrícia, Carol, Bruno Caetano, quem mais? Eu quero esquecer de ninguém. Quem? Filipe, Pipires, né? Enfim, todas as nossas relações que foram construídas ali, na sala de aula, nos bares, sabe? Na biblioteca, nas reuniões de grupo de leitura, que a gente se entupia de coisa para fazer, para não ficar sozinho também, mas para pensar junto com o que a gente gosta de pensar. Não é a pós-graduação não pode ser esse espaço burocrático, individualista de produção de conhecimento solitário. Eu acho que o fundamental, sobretudo nesses tempos de agora, é criar laços, é produzir reflexões coletivas, é chamar as pessoas para pensar junto com você, construir relações, construir espaços, para que a gente possa, cada vez mais, fortalecer nossa área. E aí eu não falo nem da análise de discurso, eu falo da linguística. Fortalecer nosso campo e fortalecer nossas relações como pesquisadores. Porque eu acho que a gente tem, acima de tudo, sem querer ser muito messiânico também, mas que a gente tem coisas a dizer a respeito, por exemplo, do funcionamento das relações sociais. Tá? E a gente constrói coisas bem mais consistentes quando a gente constrói coletivamente. Em quase tudo é assim, né? Em quase tudo é assim. Então, o conselho, a dica que eu daria é essa. Procure quem você gosta para pensar junto com você. Traga pessoas para pensar junto com você. E não para pensar o que mas justamente para se deixar afetar pelas questões do outro, para se deixar atravessar pelas questões do outro e para construir coisas nessa tensão, nesse movimento aí de heterogeneidade, de construção coletiva mesmo, de questões. Essa seria a dica que eu tenho para dar. Uma ótima dica. Obrigada, Fábio. Queria te agradecer por ter cedido seu tempo para essa entrevista. Queria te agradecer muito por essa conversa, por essas palavras valiosas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vou parar, hein?